pergunta é, será que o Wyckoff utiliza-se para qualquer tipo de mercado? Ou só o mercado do índice futuro aqui no Brasil? Ou dá para aplicar também em ações, commodities, criptomoedas, forex? Eu vou te mostrar agora na prática o que é o Wyckoff, mas antes eu tenho que explicar as leis que fundamentam, porque o Wyckoff ele vai girar a tua cabeça e vai te dar fundamento para tal. Vem cá no gráfico, ó, deixa eu te explicar. A galera do suporte e resistência está comprando por causa de um suporte, ok, mas ele não tem a previsibilidade de saber o que o mercado vai fazer, porque eles não têm as leis que fundamentam o mercado. E eu já vou te mostrar qual. Eles geralmente compram em suportes e levam na próxima resistência. Geralmente é isso. A galera do price action está comprando aqui por causa de um candle de ignição. E às vezes esse candle de ignição é testado e depois o mercado vai. Ok, compra, stop, compra aqui no máximo, stop na mínima e vai embora. E novamente, o mercado às vezes pode até falhar, romper mínima de novo e ir embora. Essa é a galera do price action. A galera da retração de Fibo puxa aqui uma retração, o mercado vem e volta aqui no seu 50%, 61%, compra. O mercado faz uma alta e depois derrama. Comprou, ganhou dinheiro, também show de bola, mas a perspectiva dele era que o mercado fizesse essa quebra de topo e o mercado não faz, ele não sabe o porquê. O Wyckoff, ele te explica o porquê e é por isso que eu tendo a falar que ele salva vidas, por causa dessas seguintes leis aqui, ó. A gente tem a primeira lei, que é a lei de causa e efeito. A gente tem a segunda lei, que é a lei de oferta e demanda, e a gente tem a terceira lei, que é de esforço versus resultado, tá? Essas três leis, ela é o que rege, é como se fossem as leis do universo, da natureza, de qualquer coisa. Essas são as leis do mercado, ok? E o que cada uma define? Lei de causa e efeito, basicamente, para que todo movimento de tendência, deixa eu botar menor aqui, ocorra, precisa haver um movimento que ocasione, que dê sentido a essa alta. E é um movimento lateral. Então, o movimento de tendência é proveniente de uma causa lateral que desenvolve ela. Tudo bem? Não existe um movimento de tendência sem uma lateralidade. Eu posso te mostrar isso até na pandemia. A pandemia aconteceu exatamente com base num ciclo de Wyckoff e parecia que estava meio premeditado. Mas aí já é outro vídeo. A gente vai falar aqui sobre mercados internacionais. Oferta e demanda. Oferta e demanda é quando o mercado, vamos supor, está subindo, né? O mercado está subindo aqui e a oferta, que é o que? As posições vendedoras sobrepõem a demanda. Consequentemente, o mercado vai cair. E quando a demanda sobrepõe a oferta, o mercado sobe. E aí a gente vai analisar isso com base nos volumes que tem aqui embaixo posicionado. Beleza? Esforço versus resultados. Muito simples. Vou pegar aqui, ó, um carro, tá? Imagina que isso aqui é um carro. E ele tem uma autonomia de combustível de 50 litros. E essa autonomia de 50 litros, né, a capacidade, na verdade, ele dá uma autonomia de percorrer uma distância aí de 400 quilômetros. Porém, nessa rodovia aqui do qual ele executou essa caminhada, ele conseguiu perder, né, consumir todo o combustível de 50 litros, fazendo ali exatamente conforme a autonomia. O carro saiu 0 km da concessionária. Porém, depois de 5 anos de uso, bico injetor ficou ruim, vela, cabo de vela e vários outros mecanismos foram ficando ruins. E o que fazia 50 quilômetros, né, com 50 litros, perdão, a 400 quilômetros de autonomia em um tanque cheio, hoje esse carro só faz agora 250 quilômetros. Há uma anomalia. Você provavelmente já passou por isso, de um carro que já está bem usado e ele já não consome mais como antigamente, não é mais econômico. E essa lei aqui, ó, define o mercado. Por que motivo? Se a gente tem um movimento de alta de 300 pontos e o mercado colocou aqui, exemplo, 1 bi para fazer esses 300 pontos, 1 bilhão, por que motivo o mercado subiu aqui 500 pontos e ele só precisou de 1 milhão? Né? Não é meio divergente isso? Uma diferença absurda. Essa é a divergência que a gente chama nessa lei. Então, essas são as leis de forma muito tranquilas aqui, sem muita edição de vídeo para te explicar, reto e direto ao ponto. Tá, bora pro gráfico. Bora aqui, ó.
Isso aqui é o gráfico do ouro, tá? Gold. Tá? Vou ver se você consegue enxergar aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho, ó. Gold. Bora identificar. Se eu tenho todo movimento de causa, um movimento lateral, eu tenho um Wyckoff aí, tá? E aí a gente vai tentar identificar. E se eu tenho um movimento de causa, posteriormente eu vou ter um movimento de efeito. Então, quando o mercado lateralizar, eu vou tentar identificar qual fase vai ser o movimento de efeito. E diante das fases do ciclo de Wyckoff, a gente tem 5 fases, tá? E essas 5 fases, ele categoriza ela como fase A, fase B, fase C, fase D e fase E. Cada uma tem uma característica e a gente consegue analisar. É por isso que eu consigo premeditar como é que vai ser o mercado. Já te falaram que o mercado tá chato, tá lateral? É exatamente nessa fasezinha aqui, ó, fase B e fase C. Exatamente, a transição da fase B para a fase C é onde começa a chatice. A fase C ela já começa a fomentar um pouco mais. Mas bora pro gráfico, deixa eu te mostrar aqui na tela. Observa aqui, ó, a gente tem um movimento lateral. Na hora, como é que eu vou saber que esse mercado está lateral? Bom, aqui você já vai ter essa ciência. Ó. O mercado fez um topo duplo, fez um fundo, de novo, fundo duplo. Você não precisa estar clicando aqui para poder tentar achar o Wyckoff nesse ponto. Você vai achar o Wyckoff a partir do momento que você viu, ó, o mercado não está engrenando tendência. Aqui você vai ter a pré-definição de entender que esse mercado vai engrenar essa alta aqui, com base no ciclo de Wyckoff. A gente pode pegar aqui, ó, nosso canal, o canalzinho de Fibonacci. Na verdade, esse daqui não, Max. Eu só quero só as retas. A gente tem esse canal aqui, ó. Isso aqui, ó, se transforma no ciclo de Wyckoff, pessoal. E observa que eu estou no gráfico de ouro, num gráfico semanal de ouro, e eu tenho as definições muito bem claras aqui. Eu tenho um movimento de causa que originou o efeito. Eu tenho um movimento de esforço versus resultado. Por que motivo? Eu não estou com o volume aqui, não está calculando esse indicador, mas observa aqui, ó, a pressão que o mercado exerceu para perder esse fundo, para perder esse fundo, para tentar romper de novo, ó, o tamanho dessa barra, ó, de novo, uma pressão vendedora e nada do mercado cair. Eu tenho o que aqui, ó, com base em Elliott, que me ajuda um pouco no Elliott fractal, eu tenho uma base aqui, ó, de 5 ondas de Elliott, perdendo o fundo. E a gente sabe que Elliott define o mercado exatamente em 5 ondas, depois da quinta onda o mercado inverte. Então, notem aqui, o mercado fez uma captura de liquidez nos extremos, fez a ruptura do canal, fez o teste com o esforço versus resultado, observa essa pressão vendedora e a reação posterior, tá? Eu tenho todas as leis aqui inseridas, e aí o mercado foi embora. Simples assim, mercado de ouro. Bora aqui pegar mercado do SP500. SP500, gráfico semanal de novo. Ó, eu tenho esse movimento aqui, ó, lateral, tá? Eu acho que eu não tenho um histórico aqui maior, até 2015. Mas eu tenho aqui, ó, esse período de 2019. Notem comigo, ó, pandemia. Onde é que eu tô aqui no gráfico? Vou botar o canalzinho de Wyckoff. E eu tenho aqui as definições de captura de liquidez a nível inferior, esforço versus resultado, o mercado pressionando muito para perder o fundo e retomando, tá? Eu tenho a causa e o efeito posterior. E isso aqui, dentro da metodologia de Wyckoff, a gente determina que é um spring e um checkout. Tá? Quando o mercado ele consegue romper a armadilha feita anteriormente e retoma ó, a pressão da volta, a gente tem um momento explosivo. E aqui eu tenho ó, causa, efeito. De novo aqui, ó, o mercado lateral. Ó. Mercado lateral, eu denomino aqui, ó, busca de liquidez a nível superior. Isso daqui a gente chama na metodologia de Wyckoff de secondary test, tudo bem? Captura de liquidez inferior, superior, mercado manipula aqui, ó, o seu suporte e resistência fazendo sentido, saio de dentro do canal. Dentro dessa metodologia, o Wyckoff denomina essa saída que é a última fase para o mercado começar a desenvolver. Porém, para isso, ele precisa testar se há demanda suficiente. Então, por isso que ele volta para capturar liquidez. O mercado retoma, e aí a outra lei de Wyckoff. Quando você entende isso, você sabe que dentro das fases do ciclo, o mercado não vai embora aqui. Ele volta para testar. E aí aqui eu tenho
o esforço versus resultado, também aplicado a esse mercado, ó, muita pressão para retomar e a expressão quando volta, né, quando testa a demanda de todas as leis de Wyckoff. Esforço versus resultado, oferta e demanda, encontrou a oferta, né, buscou a liquidez novamente, e aí quando ele encontrou a oferta, observa a reação gráfico semanal, e a partir disso, você entendendo isso no S&P 500, tá, pessoal? Entendendo que esse candle aqui seria o candle realmente de ignição, faz valer o seu price action. Você entendendo o Wyckoff só vai fundamentar ainda mais o que você já sabe de price action, o que você já sabe de retração de Fibo. E eu posso pegar aqui uma retração de Fibo, ó, eu tô com várias, não defini ainda, mas observe aqui, ó. Essa daqui, ó, é a retração. Deixa eu especificar melhor, tirar aqui algumas configurações e deixar as que mais importam. Ó, vou tirar de 38, na verdade aqui eu tiro essa. As que mais a galera usa, exatamente, ó, 38, 50 e 60. Observe aonde ele retraiu, ó, na retração de 38%, tá? Aqui tá 61 porque eu puxei invertido, ok? Seria mais ou menos nessa perspectiva aqui, ó. Tá? Observe, o mercado veio no 38 e reagiu, candle de força. Então, quem está operando retração de Fibo vai ganhar dinheiro aí. Só que ele não vai entender o porquê. E o mercado montou a causa lá. E ele não sabe a causa, ele só trabalha no efeito. E muitas das vezes ele vai estar comprando em um candle de força em regiões que na verdade não deveria comprar. Então, esse daqui é o S&P 500, já falei do ouro. Deixa eu falar agora de Bitcoin. Vou pegar aqui o Bitcoin. Bitcoin, gráfico semanal. Vou botar no gráfico diário, né? Fica um pouquinho melhor. Observa aqui, ó. Gráfico diário do Bitcoin. O que é que eu tenho? Deixa eu pegar minha câmera. Já percebeu que isso aqui o mercado tá lateral, né? Notem comigo aqui, ó. Ó, o que é isso? Teste de oferta a nível inferior. Observa a pressão, ó, a lei de oferta e demanda, de causa e efeito, esforço versus resultado. Ó, o esforço que foi demandado. Ó, a causa colocada. E a oferta testada em várias vezes. O que é testar a oferta? O mercado desloca e volta a testar. Para quê? Para capturar a liquidez, para ver se tem alguém batendo contra. Quando ele testa a oferta, ó a reação posterior. Gráfico do Bitcoin. Bitcoin, ouro, S&P 500. Bora mudar agora? Bora para S&P 500. Não, S&P 500 já fiz. USD, JPY. Sem cortes aqui, direto ao ponto. Um vídeo realmente para trader, procurando aqui na prática, ó. Observem bem, vou botar no gráfico semanal, que fica bem melhor. Vou pegar aqui, ó, um semanal, ó, uma distribuição de topo. O que é isso? O mercado fez uma parada preliminar do mercado, tá, com base no ciclo de Wyckoff, e faz aqui uma definição de captura de liquidez a nível superior, quebra de estrutura, tá? O mercado quebra e volta para testar o que? A oferta, aonde está mais sendo negociada. Se a gente for analisar, ó, pegar toda essa região e traçar o meio dela, ó, exatamente ele passa por essas regiões. O mercado volta para testar a oferta. E aí aqui eu tenho todas as definições e assim vai. Então, o que é que o Wyckoff vai trazer para a sua realidade? Se eu aumentar a minha câmera aqui, isso aqui é uma verdadeira aula. O Wyckoff vai te dar o porquê das coisas. E quando você entende o porquê das coisas, você não bebe mais água suja, que é o quê? Não estou falando que as outras metodologias não são eficazes. Eu estou falando que você não fica mais à mercê do mercado. Você sabe o que ele vai fazer posteriormente. E isso você tende a ganhar muito. Então, se você tiver alguma sugestão de ativo aí para analisar, manda aí embaixo que a gente vai analisar com base em Wyckoff e aí você vai ver que ele funciona para tudo. Falou? Vou ficando por aqui, me acompanhe nas redes sociais. Se quiserem também fazer parte da minha sala ao vivo, do qual eu opero mini índice e mini dólar, vou deixar os links abaixo e tamo junto, pessoal. Falou!